O primeiro Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Instituído pela Portaria número 214, de 21 de setembro de 2015. Capítulo 1. Das disposições iniciais. Artigo 1º. Este Código de Ética estabelece os princípios e normas de conduta ética aplicáveis aos servidores em exercício no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, lotados na Secretaria e nos cartórios eleitorais. Parágrafo 1º. As normas contidas neste Código são complementares às normas que regulam o serviço público em geral, ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171, de 22 de junho de 1994, e às resoluções expedidas pela Comissão de Ética Pública, sem prejuízo de outras legislações vigentes. Parágrafo 2º. Consideram-se servidores do TRE de São Paulo, para os efeitos de aplicação deste Código, servidores ocupantes de cargo efetivo do quadro de pessoal do TRE de São Paulo, ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada, removidos, cedidos, requisitados e, no que lhes couber, todos aqueles que, por força de lei ou qualquer outro ato jurídico, prestem serviço de natureza permanente, temporário ou excepcional, vinculados direto ou indiretamente a este tribunal. Artigo 2º. Este Código tem por objetivo: Inciso 1º. Tornar explícitos os princípios e normas do comportamento ético esperado dos servidores no TRE de São Paulo, fornecendo parâmetros para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura das ações e do processo decisório adotados no tribunal para o cumprimento de seus objetivos institucionais. Inciso 2º. Reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre os princípios e normas éticos adotados no tribunal, facilitando a compatibilização dos valores individuais e de cada servidor com os valores da instituição. Inciso 3º. Apresentar situações que possam auxiliar o servidor no TRE de São Paulo na execução de ações e tomada de decisões, quando diante de dilemas éticos que possam se apresentar. Inciso 4º. Contribuir para transformar a visão, a missão, os objetivos e os valores institucionais do tribunal em atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais, orientados segundo o elevado padrão de conduta ético-profissional, a fim de intensificar o respeito e a legitimação da sociedade quanto à atuação do TRE de São Paulo. Inciso 5º. Oferecer subsídios que consolidem o ambiente de segurança da organização, visando a proteger os servidores do TRE de São Paulo de exposições desnecessárias e acusações infundadas. Inciso 6º. Preservar a imagem e a reputação do servidor do TRE de São Paulo, quando sua conduta estiver de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código. Inciso 7º. Fortalecer o caráter ético coletivo do corpo funcional do TRE. Inciso 8º. Favorecer o controle social inerente ao regime democrático. Inciso 9º. Oferecer, por intermédio da Comissão de Ética, criada com o objetivo de implementar e gerir o presente Código, uma instância de consulta, visando a esclarecer dúvidas acerca da conformidade da conduta do servidor com os princípios e normas nele tratados. Capítulo 2º. Dos princípios e valores fundamentais. Artigo 3º. São princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do TRE de São Paulo. Inciso 1º. O interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público. Inciso 2º. A legalidade, a impessoalidade, a imparcialidade e a moralidade. Inciso 3º. A honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro. Inciso 4º. O compromisso com a verdade, ainda que contrária à pessoa interessada ou à administração pública. Inciso 5º. A lealdade com a instituição. Inciso 6º. A qualidade, a eficiência e a equidade dos serviços prestados. Inciso 7º. A gestão democrática. Inciso 8º. A transparência. Inciso 9º.
a responsabilidade ambiental e social. Inciso 10. A integridade. Inciso 11. O respeito como base de todos os relacionamentos. Inciso 12. A neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica. Inciso 13. O sigilo profissional. Inciso 14. A competência e o desenvolvimento profissional. Parágrafo único. Salvo os casos previstos em lei, a publicidade dos atos administrativos constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético. Capítulo 3. Dos direitos, deveres e vedações. Seção 1ª. Dos direitos. Artigo 4º. É direito de todo servidor do TRE de São Paulo. Inciso 1º. Trabalhar em ambiente organizado, limpo e adequado, que preserve sua integridade física, moral e psicológica e o equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Inciso 2º. Ser tratado com equidade no ambiente de trabalho, nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho individual, remuneração e desenvolvimento na carreira, bem como ter acesso às informações a eles inerentes. Inciso 3º. Participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento profissional. Inciso 4º. Estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e opiniões, respeitando os posicionamentos divergentes. Inciso 5º. Ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal, que somente a ele digam respeito, inclusive médicas, ficando restritas ao próprio servidor e ao pessoal responsável pela guarda, manutenção e tratamento dessas informações. Inciso 6º. Ser cientificado, previamente, sobre a exoneração de cargo em comissão ou dispensa de função comissionada, bem como de alteração de sua lotação. Seção 2ª. Dos deveres. Artigo 5º. São deveres do servidor do TRE de São Paulo, sem prejuízo da observância das demais obrigações legais e regulamentares. Inciso 1º. Conhecer a visão, a missão e os valores institucionais, interagindo com a política de gestão estratégica do Tribunal, tendo por fim atender ao interesse público. Inciso 2º. Resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, agindo em harmonia com os deveres éticos assumidos neste Código e com os valores institucionais. Inciso 3º. Desempenhar, com zelo e eficácia, as atribuições do cargo ou função que exerça. Proceder com honestidade, retidão, probidade e tempestividade, escolhendo sempre, quando estiver diante de mais de uma opção legal, a que melhor se coadunar com a ética e com o interesse público. Tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se relacionar em função do trabalho, com urbanidade, cortesia, respeito, educação e consideração, abstendo-se de atos que caracterizem intimidação, hostilidade, ameaça ou assédio moral ou sexual. Inciso 6º. Tratar os usuários do serviço público com cortesia, urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a condição e as limitações de cada qual, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, orientação sexual, condição física especial, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral. Inciso 7º. Representar contra comprometimento indevido da estrutura da administração pública, independentemente da hierarquia a que esteja subordinado. Inciso 8º. Resistir a pressões de superiores hierárquicos, de contratantes e de outros que visem a obtenção de favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações ou omissões imorais, ilegais ou antiéticas, e denunciá-las. Inciso 9º. Cumprir as normas relativas à política de segurança da informação definida pelo Tribunal, zelando pela proteção das senhas de acesso e pela utilização adequada dos recursos tecnológicos. Inciso 10. Zelar pela economia,
guarda e conservação dos recursos materiais e tecnológicos, utilizando-os unicamente para os trabalhos de interesse do tribunal. Inciso 11. Empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto aos novos métodos, técnicas e normas aplicáveis à sua área de atuação e com a legislação, instruções e normas de serviço editadas no âmbito do TRE de São Paulo. Inciso 12. Disseminar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de ações de capacitação ou de exercício profissional e que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos realizados pelos demais servidores. Inciso 13. Assumir clara e objetivamente a responsabilidade pessoal pela execução do seu trabalho e pelos pareceres e opiniões emitidos. Inciso 14. Respeitar a autoria de iniciativas, trabalhos ou soluções de problemas apresentados por colegas, ou chefias anteriores, conferindo-lhes os respectivos créditos. Inciso 15. Manter sob sigilo dados e informações de natureza confidencial obtidos do exercício de suas atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles digam respeito, às quais, porventura, têm acesso em decorrência do exercício profissional, informando a chefia imediata ou a comissão de ética quando tomar conhecimento de que assuntos sigilosos estejam ou venham a ser revelados. Inciso 16. Manter a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica no exercício de suas funções. Inciso 17. Observar, no exercício de seus mistérios, a responsabilidade social e ambiental, no primeiro caso, privilegiando, no ambiente de trabalho, a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e, no segundo, de práticas que combatam o desperdício de recursos naturais e materiais e evitem danos ao meio ambiente. Inciso 18. Acompanhar e indicar a unidade competente às situações de risco nos ambientes e nos processos de trabalho, apresentar sugestões para melhorias e atender às recomendações relacionadas à segurança individual e coletiva. Inciso 19. Apresentar-se de forma condizente com a instituição, portando vestimentas adequadas ao exercício do cargo ou função e evitando o uso de vestuário e adereços que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem institucional ou a neutralidade profissional, observando as normas estabelecidas sobre o uso de uniforme ou equipamentos de proteção individual, EPI. Inciso 20. Declarar seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade. Seção 3ª. Das vedações. Artigo 6º. É vedado ao servidor do TRE de São Paulo, sem prejuízo da observância das demais proibições legais e regulamentares. Inciso 1º. Exercer a advocacia, de forma direta ou mediante a prestação de auxílio. Inciso 2º. Prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a partidos políticos, candidatos ou a qualquer pessoa física ou jurídica, ligada direta ou indiretamente ao processo eleitoral, bem como a empresas licitantes ou que prestem serviços ao TRE de São Paulo. Exercer advocacia administrativa, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 117, inciso 11 e 164, parágrafo 2º da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Inciso 4º. Usar cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição, influências e informações privilegiadas obtidas no âmbito do TRE de São Paulo para favorecimento próprio ou de outrem. Inciso 5º. Ser conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou a legislação disciplinar pertinente. Inciso 6º. Praticar ou compactuar com ato contrário à ética e ao interesse público, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, mesmo observando as formalidades legais e não cometendo violação expressa à lei. Inciso 7º. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Inciso 8º. Desviar servidor, colaborador, prestador de serviço ou estagiário para atendimento ao interesse particular. Inciso 9º. Adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil,
ofensivo ou de intimidação, tais como ações tendenciosas geradas por simpatias, antipatias ou interesses de ordem pessoal, sobretudo e especialmente o assédio sexual ou moral, no sentido de desqualificar outros, por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a segurança, o profissionalismo e a imagem. Inciso 10. Discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com que se relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, posição social ou quaisquer outras formas de discriminação. Inciso 11. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos, bem como persegui-los ou submetê-los a situação humilhante. Inciso 12. Atribuir a outrem erro próprio. Inciso 13. Apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem. Inciso 14. Deixar, injustificadamente, qualquer pessoa à espera de solução na unidade em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou outra espécie de atraso na prestação do serviço. Inciso 15. Ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho. Inciso 16. Fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos, pertencentes ao tribunal, para utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou à execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente. Inciso 17. Divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações incorretas, inverídicas ou de caráter sigiloso, obtidas por qualquer forma em razão do cargo ou função. Inciso 18. Alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor de documentos, informações, citação de obra, lei, decisão judicial ou do próprio tribunal. Inciso 19. Utilizar sistemas e canais de comunicação do tribunal para propagação e divulgação de trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial, religiosa ou político-partidária. Inciso 20. Apoiar ou filiar-se à instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Inciso 21. Manifestar-se em nome do tribunal, quando não autorizado e habilitado para tal, nos termos da política interna de comunicação social. Inciso 22. Apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho ou, fora dele, em situações que comprometam a imagem pessoal e, por via reflexa, a institucional. Inciso 23. Comercializar bens e serviços nas dependências do TRE. Inciso 24. Manter sob subordinação hierárquica, encargo em comissão ou função comissionada, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive. Inciso 25. Receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada que esteja em desacordo com a lei. Inciso 26. Solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, transporte, hospedagem, desconto, favores ou qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor, de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre sua probidade ou honorabilidade. Parágrafo 1º. Não se consideram presentes para os fins do inciso 26 do artigo 6º deste Código. Inciso 1º. Brindes que não tenham valor comercial. Inciso 2º. Brindes distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, desde que não ultrapassem o correspondente a 5% do vencimento básico do cargo de técnico judiciário, classe A, padrão 1. Inciso 3º. Prêmio em dinheiro ou bens concedido ao servidor por entidade acadêmica, científica ou cultural, em reconhecimento por sua contribuição de caráter intelectual. Inciso 4º.
Prêmio concedido em razão de concurso de acesso público a trabalho de natureza acadêmica, científica, tecnológica ou cultural. Inciso 5º. Bolsa de estudos vinculada ao aperfeiçoamento profissional ou técnico do servidor, desde que o patrocinador não tenha interesse em decisão que possa ser tomada pelo servidor, em razão do cargo ou função que exerce. Parágrafo 2º. Nos casos em que o presente não possa, por qualquer razão, ser recusado ou devolvido 100 anos para o servidor, este deve comunicar o fato por escrito à autoridade superior, que se pronunciará quanto a uma das seguintes destinações. Inciso 1º. Incorporação ao patrimônio do TRE de São Paulo. Inciso 2º. Doação para entidade assistencial ou filantrópica reconhecida como de utilidade pública, desde que, tratando-se de bem não perecível, se comprometa a aplicar o bem ou produto da sua alienação em suas atividades fim. Ou. Inciso 3º. Destruição, de acordo com as normas estabelecidas sobre o assunto. Parágrafo 3º. O servidor pode aceitar convites para eventos sociais ou esportivos, por razão institucional, quando o exercício da função pública recomendar a sua presença. Seção 4ª. Das regras específicas para os ocupantes de cargos em comissão de direção e chefia ou de funções de natureza gerencial. Artigo 7º. Os servidores nomeados para o exercício de cargos em comissão de direção e chefia ou designados para funções comissionadas de natureza gerencial obedecerão a regras específicas, além das demais normas constantes deste Código. Parágrafo único. Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em regulamento. Artigo 8º. É dever dos servidores ocupantes de cargos em comissão de direção e chefia ou de funções de natureza gerencial. Inciso 1º. Demonstrar o compromisso com a ética, de forma clara e inequívoca, devendo ser vistos como exemplo de moralidade e profissionalismo. Inciso 2º. Buscar meios de propiciar ambiente de trabalho harmonioso, cooperativo, participativo e livre de concessões que possam ser vistas como obrigação ou compromisso pessoal, principalmente se advindos das relações entre chefes e subordinado. Inciso 3º. Incentivar o constante aperfeiçoamento dos servidores em exercício na unidade. Artigo 9º. Na ausência de lei sob prazo diverso, será de 6 meses, contados da exoneração, o período de interdição para atividade incompatível com o cargo em comissão de direção ou chefia anteriormente exercido, obrigando-se o servidor a observar, nesse prazo, as seguintes regras. Inciso 1º. Não prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço à pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo. Não aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ocupado. Inciso 3º. Não celebrar com órgãos ou entidades do Poder Judiciário Federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao TRE de São Paulo. Inciso 4º. Não intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante o TRE de São Paulo ou outro órgão ou entidade o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo. Capítulo 4º. Das condutas éticas em situações diversas. Seção 1ª. Da conduta no relacionamento com públicos diversos. Artigo 10. A conduta dos servidores no TRE de São Paulo, no tocante aos diversos segmentos com os quais mantém contato, deve observar, em especial, as seguintes orientações. Inciso 1º. Sociedade em geral, conhecer e respeitar os valores, as necessidades e as boas práticas da comunidade, contribuindo para a preservação do meio ambiente, valorização do patrimônio histórico-cultural e a construção e consolidação de uma consciência cidadã. Inciso 2º. Autoridades públicas, inclusive de outros países, atuar de forma cooperativa e profissional, respeitando-se as regras protocolares, quando houver, e as respectivas hierarquias e competências,
posicionando-se de forma técnica, clara e equilibrada, zelando pelas prerrogativas a que tem direito o cargo, sem que isso possa ser caracterizado e interpretado como autoritarismo, arrogância, ou qualquer atitude de intolerância que estimule a animosidade e frustre o objetivo do encontro ou o sucesso da operação. Inciso 3º. Imprensa. Somente falar quando regularmente autorizado, observando-se as normas que disciplinam o tema no TRE de São Paulo, envidando esforços para não gerar crises públicas advindas de manifestações junto aos órgãos de imprensa. Inciso 4º. Fornecedores. Atuar com profissionalismo, impessoalidade, transparência e imparcialidade, observando os aspectos legais e contratuais envolvidos, a fim de não se colocar em situações que possam ser alvo de acusações de práticas desleais ou ilegais. Seção 2ª. Da conduta no atendimento ao público. Artigo 11. O atendimento ao público deve ser realizado com agilidade, presteza e cordialidade, fornecendo-se as orientações solicitadas, certificando-se de que os esclarecimentos foram compreendidos e o atendimento foi conclusivo. Parágrafo único. Caso o assunto não seja de competência do servidor, o cidadão que buscar os serviços do TRE de São Paulo deve ser encaminhado à área responsável pelo assunto para atendimento conclusivo. Seção 3ª. Da conduta na comunicação oficial com os cidadãos. Artigo 12. Nas comunicações oficiais com os cidadãos, inclusive as disponibilizadas em mídia eletrônica ou na internet, o servidor do TRE de São Paulo deve expressar-se de maneira clara e assertiva, utilizando linguagem apropriada ao contexto, de modo a facilitar a compreensão e respeitar o direito do cidadão à informação. Seção 4ª. Da conduta nas contratações de bens e serviços. Artigo 13. Nos processos de contratação de terceiros, os servidores do TRE de São Paulo devem atuar com isonomia, cumprindo as normas sem favorecer ou prejudicar qualquer concorrente, de tal forma que nenhum procedimento ou atitude possa ser interpretado como tendencioso, colocando sob suspeição decisão ou adjudicação de contrato. Artigo 14. É vedado que preferências ou outros interesses de ordem pessoal interfiram, ou possam parecer interferir, na fiscalização ao cumprimento de prazos e acordos de níveis de serviços, na adoção de medidas corretivas e na aplicação das sanções contratuais previstas. Artigo 15. Ainda que haja interesse do TRE de São Paulo em conhecer e inspecionar em loco instalações, processos de fabricação ou produtos, não se deve aceitar qualquer tipo de cortesia, transporte ou hospedagem de empresa que possa participar de processo licitatório ou outra forma de aquisição de bens e serviços, exceto quando legalmente previsto. Seção 5ª. Da conduta nas auditorias e inspeções. Artigo 16. Nas auditorias e inspeções, o servidor do TRE de São Paulo deve relacionar-se de forma objetiva e técnica, com cordialidade e clareza, mantendo conduta moderada e a independência profissional, aplicando a legislação em vigor, em todos os seus termos, sem deixar-se intimidar por tentativas de tráfico de influência de qualquer ordem. Artigo 17. As auditorias e inspeções devem ser realizadas, preferencialmente, em equipe, observando-se as normas estabelecidas sobre o assunto. Seção 6ª. Da conduta em audiências. Artigo 18. Quando da concessão de audiências ou por ocasião de reunião com particulares, o servidor deve, preferencialmente, fazer-se acompanhar de pelo menos um outro servidor público. Parágrafo 1º. Entende-se como particular todo aquele que, mesmo ocupante de cargo ou função pública, solicite audiência para tratar de assunto de seu próprio interesse ou de terceiros. Parágrafo 2º. É recomendável que as solicitações de audiência sejam formalizadas por escrito, podendo ser apresentadas por meio eletrônico, discriminando-se identificação do requerente, prováveis participantes, objetivo da reunião e sugestão de data. Parágrafo 3º. O servidor do TRE de São Paulo deve zelar para que seja mantido, na unidade administrativa, registro específico das audiências, com a relação das pessoas presentes e dos assuntos tratados. Parágrafo 4º. As audiências devem ocorrer no local de trabalho e no horário de expediente. Seção 7ª. Da conduta na participação em reuniões externas.
Artigo 19. É dever do servidor reportar ao superior imediato, por escrito, as reuniões, eventos e encontros externos dos quais participou na qualidade de representante do TRE de São Paulo. Seção 8ª. Da conduta na participação em atividades externas. Artigo 20. A participação do servidor do TRE de São Paulo em atividades externas, tais como seminários, congressos, palestras e eventos semelhantes, no Brasil ou no exterior, deve seguir as normas de prévia autorização estabelecidas para o assunto. Parágrafo 1º. Em hipótese alguma, participação em atividades externas poderá suscitar conflito de interesses. Parágrafo 2º. As atividades externas de interesse pessoal não poderão ser exercidas em prejuízo das atividades normais inerentes ao cargo. Parágrafo 3º. Para efeito deste Código entende-se por participação ativa em eventos a atuação do servidor no TRE de São Paulo na qualidade de professor, instrutor, palestrante, conferencista, expositor, moderador ou similares. Parágrafo 4º. Quando a participação em eventos for de interesse pessoal e enquadrada como ativa, é responsabilidade do servidor no TRE de São Paulo evitar a veiculação do nome do TRE de São Paulo e da identificação do cargo em propaganda ou outra forma de divulgação do evento. Parágrafo 5º. Independe de prévia autorização a participação em eventos de interesse pessoal, não enquadrada na condição de ativa, desde que fora do horário de expediente. Artigo 21. Quando a participação do servidor em atividades externas for de interesse institucional, é vedada a cobertura, pelo promotor ou patrocinador do evento, de despesas decorrentes da participação do servidor indicado pelo TRE de São Paulo, exceto quando se tratar de evento promovido ou patrocinado por, alínea A, órgãos e entidades da administração pública. Alínea B, organismo internacional do qual o Brasil faça parte. Alínea C, governo estrangeiro e suas instituições. Alínea D, serviços sociais autônomos, sistema. Alínea S. Alínea I, entidades integrantes de consórcios e convênios dos quais o TRE de São Paulo faça parte. Alínea F, instituição acadêmica, científica ou cultural ou similares sem fins lucrativos. Alínea G, empresa, entidade ou associação de classe que não tenha interesse em decisão de caráter individual ou coletivo da qual participe o servidor indicado. Alínea H, pessoa física ou jurídica obrigada por contrato previamente assinado perante a instituição. Artigo 22. Quando a participação do servidor em atividades externas for de interesse pessoal, é permitida a cobertura, pelo promotor ou patrocinador do evento, de despesas decorrentes da participação do servidor do TRE de São Paulo, desde que o promotor ou patrocinador do evento não tenha interesse em decisão de caráter individual ou coletiva da qual participe o servidor, e desde que não suscite qualquer outra forma de conflito de interesses. Seção 9ª. Da conduta na participação em redes sociais. Artigo 23. Sem prejuízo do pensamento crítico e da liberdade de expressão, o servidor não deve realizar ou provocar exposições nas redes sociais e em mídias alternativas que comprometam ou possam resultar em dano à reputação do TRE de São Paulo e de seus servidores. Capítulo 5º. Da Comissão Permanente de Ética do TRE de São Paulo. Seção 1ª. Das disposições gerais. Artigo 24. Será criada a Comissão Permanente de Ética do TRE de São Paulo, com natureza consultiva, composta por 3 servidores estáveis, e respectivos suplentes, sendo que um deles deverá ser titular de cargo de analista judiciário e preferencialmente ocupante de cargo em comissão, a quem caberá a presidência da comissão. Artigo 25. Os membros e suplentes da comissão serão designados pelo presidente do tribunal, para mandato de 1 ano, contado ininterruptamente em qualquer caso, sendo permitida apenas uma recondução. Parágrafo único. Os membros e suplentes da comissão não poderão ser designados simultaneamente para compor comissão de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Artigo 26. Ficará suspenso da comissão, até a conclusão do processo, o membro que vier a ser indiciado penal ou administrativamente ou transgredir a qualquer dos preceitos deste Código. Parágrafo único.
Caso o servidor venha a ser responsabilizado, será automaticamente excluído da comissão. Artigo 27. Quando o assunto a ser apreciado envolver cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau, inclusive, de integrante da comissão, este ficará impedido de participar do processo. Artigo 28. Os integrantes da comissão desempenharão suas atribuições sem prejuízo daquelas inerentes a seus cargos efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas. Parágrafo único. Não haverá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos na comissão, os quais serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão na ficha funcional do servidor. Artigo 29. Havendo necessidade, o presidente do tribunal autorizará a dedicação integral e exclusiva dos integrantes da comissão, os quais poderão ser substituídos nos termos do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 1990. Artigo 30. Eventuais conflitos de interesse que possam surgir em função do exercício das atividades profissionais dos integrantes da comissão deverão ser informados aos demais membros. Seção 2ª. Das competências. Artigo 31. Compete à Comissão Permanente de Ética do TRE de São Paulo. Inciso 1º. Elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, se for o caso, unidades do tribunal, objetivando criar eficiente sistema de informação, educação, acompanhamento e avaliação de resultados da gestão de ética no tribunal. Inciso 2º. Propor a organização de cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários e outras ações de treinamento e disseminação deste código. Inciso 3º. Dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação deste código e deliberar sobre os casos omissos, bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou sugerir ao presidente do tribunal normas complementares, interpretativas e orientadoras das suas disposições. Inciso 4º. Receber propostas e sugestões para o aprimoramento e modernização deste código e propor a elaboração ou adequação de normativos internos aos seus preceitos. Inciso 5º. Apresentar relatório anual das atividades da comissão. Inciso 6º. Solicitar informações a respeito de matérias submetidas à sua apreciação. Parágrafo único. A apuração de quaisquer irregularidades que possam configurar violação aos preceitos deste código será realizada pelas comissões permanentes de sindicância ou de processo administrativo disciplinar do TRE de São Paulo, a critério da autoridade competente. Capítulo 6º. Das disposições finais. Artigo 32. Todo ato de posse em cargo efetivo deverá ser acompanhado da prestação de compromisso de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Ética do TRE de São Paulo. Parágrafo 1º. O servidor nomeado para cargo em comissão ou designado para ocupar função comissionada assinará a declaração sobre a observância dessas regras. Parágrafo 2º. Este Código de Ética integrará o conteúdo programático do edital de concurso público para provimento de cargos no TRE de São Paulo. Parágrafo 3º. O Programa Permanente de Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores do TRE de São Paulo contemplará Programa Permanente de Conscientização Ético-Profissional do Servidor Público, tendo por objetivo promover atividades que permitam o exercício consciente das funções a que o servidor está submetido e, consequentemente, a valorização da função pública. Artigo 33. Este Código integrará todos os contratos de estágio e de prestação de serviços, de forma a assegurar o alinhamento de condutas destes agentes, durante a prestação contratual. Artigo 34. Em caso de dúvidas sobre a aplicação deste Código e situações que possam configurar desvio ético, o servidor pode oficializar consulta à Comissão Permanente de Ética do TRE de São Paulo. Artigo 35. Os casos omissos serão submetidos ao presidente pela Comissão Permanente de Ética do TRE de São Paulo. Artigo 36. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico. São Paulo, 21 de setembro de 2015.